De quantos grupos você faz parte? Tem a sua família, os seus amigos de infância, os amigos do trabalho, o pessoal da balada e por aí vai. As pessoas normalmente fazem parte de vários grupos ao longo de suas vidas, e isso não é por um acaso, já que, como falamos em um vídeo anterior, a necessidade de vínculo é uma das motivações mais básicas do ser humano. Seres humanos criam grupos com a maior facilidade do mundo, e o simples fato de você perceber alguém como parte do seu grupo ou como fora dele pode fazer toda a diferença no jeito que você pensa e se comporta com essa pessoa. Mas o que é exatamente um grupo? Um monte de pessoas em um mesmo lugar conta como um grupo? E um time de futebol? E as pessoas que por acaso estão em uma mesma fila do banco? Seria esse também um grupo no mesmo sentido que um time de futebol é um grupo? Na psicologia, fazemos a distinção entre grupos não sociais e grupos sociais. Grupos não sociais são constituídos de pessoas que estão juntas em um mesmo momento, mas não interagem visando atingir uma mesma meta. Já grupos sociais envolvem duas ou mais pessoas que interagem e dependem umas das outras para atingir algum objetivo, e é sobre esse tipo de grupo que falaremos aqui. Chamamos na psicologia de viés de favorecimento endogrupal a tendência das pessoas de favorecerem e preferirem membros do seu grupo. Por isso, de maneira geral, tendemos a gostar e favorecer mais pessoas que possuem a mesma religião, nacionalidade ou preferência política que a nossa, do que pessoas diferentes de nós nesses quesitos. Por exemplo, em uma pesquisa, um grupo de pessoas viu pinturas de Klee e de Kandinsky e tinham que dizer qual dos dois artistas eles preferiam. Ao final, as pessoas recebiam uma quantia de dinheiro para distribuir como quisessem entre os outros participantes do estudo, incluindo tanto os que preferiam Klee quanto os que preferiam Kandinsky. As pessoas tendiam a dar mais dinheiro para os que gostaram dos mesmos artistas que elas gostaram, por mais insignificante que pudesse ser esse motivo. Depois de realizar vários estudos parecidos com esse, o psicólogo Henry Tajfel chegou à conclusão de que para você perceber alguém como parte do seu grupo e passar a favorecê-lo, qualquer motivo vale, por mais aleatório ou insignificante que seja o grupo em questão. Em uma das pesquisas mais famosas e pioneiras sobre como grupos se formam e interagem com outros grupos, o psicólogo Muzafer Sherif convidou crianças de 11 anos de idade que não se conheciam antes para fazer parte de um acampamento recreativo. Na verdade, o acampamento era uma pesquisa de psicologia, mas as crianças não sabiam disso até o fim do estudo. Antes das crianças chegarem no acampamento, Sherif dividiu aleatoriamente as crianças em dois grupos, sem que elas soubessem, e cada grupo foi colocado em uma região separada do acampamento para praticar atividades. Durante a primeira semana do acampamento, os dois grupos espontaneamente escolheram um nome para si, uma bandeira, e passaram a compartilhar práticas e preferências. Na semana seguinte, foi informado aos dois grupos que havia outro grupo de crianças no acampamento, e como resultado do interesse demonstrado pelos dois grupos, foi organizada uma competição esportiva. A hostilidade entre os dois grupos cresceu rapidamente. Depois de uma partida, os Eagles queimaram a bandeira dos Rattles, e os Rattles se vingaram indo à noite na cabana dos Eagles para insultá-los. Nenhuma violência física era permitida, e toda vez que a briga esquentava, os pesquisadores intervinham para acalmar os ânimos. Tendemos também a perceber os membros dos nossos grupos como mais diversificados e sofisticados do que os membros de outros grupos. E mais do que isso, em alguns casos, tendemos a ver membros de alguns grupos como sendo menos humanos do que os membros do nosso grupo. A desumanização é uma falha em atribuir qualidades humanas básicas a uma outra pessoa, tais como a capacidade de ter consciência, pensar e sentir. Quanto a essas capacidades, é como se a pessoa desumanizada fosse percebida como mais parecida com um animal ou objeto do que com um ser humano. O processo de desumanização é especialmente comum contra membros de grupos estigmatizados em uma determinada cultura ou que são alvo de extrema discriminação por um grupo, estimulando crenças e condutas intolerantes, radicais e cruéis contra membros desses grupos. Esses dados também são coerentes com conhecimentos produzidos na antropologia. Já se conhece há muito tempo nessa área o que chamamos de etnocentrismo. Essa é uma tendência quase universal de grupos humanos perceberem os hábitos e características do seu grupo como mais corretos, naturais e superiores aos de outro grupo, o que leva a uma maior propensão de ocorrer discriminação e hostilidade entre os grupos. Diante de todos esses vieses induzindo grupos humanos a se hostilizarem, será que podemos esperar um dia que grupos de seres humanos consigam conviver em paz? O que sabemos também por meio de pesquisas desse assunto é que é possível mudar os estereótipos e preconceitos associados com outros grupos por meio do contato. Existem estudos indicando que ao participar de atividades que demandam a cooperação entre pessoas que fazem parte de grupos diferentes e até mesmo antagônicos, é possível que as pessoas percebam semelhanças com pessoas de fora do seu grupo ou até mesmo que elas percebam os dois grupos como uma mesma entidade social, o que pode resultar em uma recategorização do grupo e redução do preconceito. Por isso, cuidado, pois você pode estar agindo sem perceber sobre o efeito desses viés grupais com pessoas de outros grupos e deixando de conhecer e conviver com pessoas muito legais. Ao longo da nossa vida, participamos de diversos tipos de grupos.
Estabelecemos inicialmente uma relação grupal com a nossa família. Posteriormente, nos relacionamos com colegas de escola, faculdade, trabalho, igrejas, amizades, grupos para a prática de esportes, entre outros. Então, conviver com grupos é uma condição inerente a nós seres humanos, inseridos no meio social. E é justamente nessa formação de grupos que garantimos a nossa sobrevivência. Somos influenciados socialmente e somos influenciadores. Nós evoluímos na medida em que trocamos experiências, na medida em que nos aproximamos das pessoas, seja lá qual for o meio em que estamos inseridos. Sobre as organizações, que é do que iremos tratar mais a fundo, temos os grupos formais, por exemplo, que são os grupos de trabalho, os quais as próprias organizações estruturam, são delineados para atender as demandas da organização, como, por exemplo, o grupo do administrativo, o grupo da produção, o grupo do financeiro, muitas vezes dividido em setores, como a gente já conhece. Podemos também formar grupos informais, grupos de amizade, aquele grupo onde há afinidades, onde saímos para almoçar juntos, nos reunimos após o serviço para um happy hour, interações cotidianas que temos. Aí a gente pode definir o grupo como sendo uma reunião de indivíduos que possuem objetivos em comum, seja para trabalho, para o lazer, como falamos antes, né? Grupos de práticas de esportes, grupos de igreja, né? O propósito do grupo ele é compartilhado, né? Então nós temos interesses em comum, nós temos objetivos em comum, né? E nós estamos unidos muitas vezes, né, em prol dessa busca desse objetivo. Nós estamos unidos para com uma finalidade, né? O grupo ele tem sempre uma finalidade. Existe no grupo a necessidade de acolhimento, de interação, para que o trabalho seja bem desenvolvido, para que haja alguns critérios importantes, como a comunicação, a motivação, a parceria, a produtividade, o comprometimento. As pessoas se sentem mais à vontade de estarem ali, por maior que seja o desafio pelo qual elas estão trabalhando naquele momento. Sobre o grupo formal, temos o conceito de papel, que é a expectativa de comportamento daquele indivíduo dentro daquele grupo. Essa percepção pode levar a um conflito de papéis, porque eu espero que aquelas pessoas assumam um tipo de comportamento, mas na verdade aquele grupo se comporta diferente do que eu acho, diferente do que eu espero. Isso quebra a minha expectativa. Não necessariamente as pessoas vão assumir o comportamento que eu espero, que eu desejo. E isso pode gerar até mesmo um conflito dentro da organização, entre a liderança e o grupo, né, ou entre as pessoas de diferentes grupos que se relacionam. Sobre as tomadas de decisão em grupo, nós podemos avaliar pontos positivos e pontos negativos. Nós temos como vantagens a participação de várias pessoas, né, no grupo. Um grupo ele é formado por 2 ou mais pessoas, então é mais de uma mente, né, mais de uma mente pensante. Então, o que nos sugere uma gama maior de ideias e sugestões, né? As possibilidades são maiores de encontrar a melhor saída para aquele caso que você está analisando, né? Para aquele caso que nós estamos analisando. Porém, por outro lado, isso demanda tempo. Então, entra como um ponto negativo a necessidade do tempo para discutir essas ideias. A gente a gente democratiza, né? Cada um dá a sua ideia, cada um pensa em alguma coisa, a gente coloca as ideias em cima da mesa, né? E aí a gente vai discutir o que é melhor, o que fica melhor, né? Quando eu tô sozinha, não, são só as minhas ideias, mas, né, eu que vou definir o que serve e o que não serve. Existem alguns conceitos que determinam os tipos de tomadas de decisões em grupos, né? Eles ajudam a gente a entender como funciona a tomada de decisão. E aí nós podemos citar os grupos de interação, onde cada integrante escreve as suas ideias, essas ideias são apresentadas por cada um do grupo e no fim é feita uma ordem de prioridade, uma hierarquização das melhores ideias. Existe também a reunião eletrônica, onde há interação por meio digital, videoconferência, por exemplo, né, que é o que a gente tem visto muito por conta da pandemia, né, por conta do isolamento. E aí a gente teve a experiência e percebemos que há uma facilidade de algumas pessoas se abrirem mais, né, de ficarem mais à vontade na hora da exposição das ideias, né, porque eu estou à distância. Muitas vezes as pessoas não estão nem vendo o meu rosto, né, então eu consigo
ter uma liberdade maior da exposição das ideias. Nós temos também o brainstorming, que é a tempestade de ideias. Todos vão anotando e expondo o que vem à mente, né? Sem preconceitos ou julgamentos, porque teoricamente você coloca para fora o que a sua mente te expõe sobre o assunto, né? Então é a explosão de ideias, é a tempestade de ideias. Eu vou pensando e vou colocando no papel, né? Eu vou falando. Nesse cenário também há a possibilidade de acontecer a folga social ou a indolência social, que é definido mais ou menos como um integrante do grupo acaba se acomodando, né, mediante ao esforço do outro, mediante ao esforço do próximo, né? A gente vai colocar um vídeo aqui para ficar melhor de entender. Fazer um trabalho em grupo pode ser um saco. E o pior é que você ainda deve ter que fazer muitas tarefas em grupo ao longo da vida. Vamos falar sobre o que pode dar certo e o que pode dar errado quando um grupo precisa realizar uma tarefa. As coisas podem acabar mal para um grupo quando ocorre a indolência social. Ela é a tendência de alguém se esforçar menos em uma tarefa quando ela é feita em grupo ao invés de individualmente. Várias pesquisas já mostraram que esse fenômeno ocorre com frequência em grupos. Em uma das pesquisas mais famosas sobre isso, constatou-se que pessoas puxando uma corda faziam menos esforço quando faziam isso em grupo do que quando puxavam a corda individualmente. Em parte, isso ocorre porque a presença de outras pessoas pode fazer com que você se sinta menos responsável por fazer algo na situação. Esse fenômeno é conhecido como difusão de responsabilidade e já falamos dele em outro vídeo. Grupos maiores estão em maior risco de serem afetados pela indolência social, porque assim é mais fácil se esconder no grupo. Conforme o grupo aumenta, fica mais difícil de perceber os picaretas do grupo. Cada membro pode pensar que alguém vai acabar fazendo o que é necessário. Cada um pode ficar com medo de ser o único a realmente se dedicar e acabar fazendo o papel de otário por carregar os outros nas costas. O problema é se todo mundo pensa a mesma coisa e ninguém faz nada. Se os membros do grupo não acham a tarefa importante ou entendem que o seu desempenho não vai ser avaliado individualmente, então a indolência social provavelmente vai marcar presença nesse grupo. Graças à linda da psicologia, sabemos que algumas coisas podem aumentar a produtividade de um grupo. A primeira delas é que grupos devem ser pequenos. Um grupo de 3 pessoas costuma ser preferível a um grupo de 5 ou 10 pessoas. Se você diminui as chances de alguém conseguir se esconder por detrás do grupo, cada membro tenderá a se esforçar mais. Por isso, chefes e professores podem deixar claro como cada membro de um grupo será avaliado individualmente ao final da tarefa. Para aumentar o engajamento, cada membro deve poder escolher uma parte importante e única da tarefa para realizar. Grupos compostos por amigos ou pessoas que se gostam tendem a ser mais produtivos também. Tudo isso fica mais fácil se existir um coordenador que dê instruções claras sobre os objetivos da tarefa, estabeleça prazos, leve em conta fatores como os que estamos descrevendo aqui e ofereça apoio aos grupos. Diminuir o clima de que ninguém está preocupado com o trabalho pode ajudar também, o que uma conversa sincera já pode resolver. Claro que o mala sempre pode acabar indo parar no seu grupo. Em situações assim, o primeiro passo é que o grupo tenha uma conversa franca sobre o comprometimento e o que se espera de cada um. A pessoa talvez nem tenha noção do quão picareta ela está sendo. Se a pessoa diz estar comprometida, mas continua não fazendo as coisas, você pode informar isso ao seu superior. Ele não deveria deixar isso passar em branco, já que se o picareta não for penalizado por isso, o superior estará incentivando o picareta a continuar sendo um picareta. Foi através de grupos que os seres humanos realizaram verdadeiras façanhas ao longo da história, mas muitas coisas dificultam o trabalho em grupo. O nosso privilégio hoje em dia é poder usar o conhecimento científico que possuímos sobre como grupos funcionam para melhorar a produtividade deles. O artigo que trago agora, intitulado Batalhando com Espadas e Escudos, uma análise semântica do paradoxo entre pertencimento e desempenho em uma cooperativa, retrata um estudo realizado em uma cooperativa de crédito brasileira e que tem por objetivo compreender como a análise semântica do processo de construção de narrativas organizacionais pode auxiliar uma cooperativa
no gerenciamento de objetivos paradoxais. Este estudo foi realizado tendo como fonte de informação entrevistas com 47 colaboradores da organização em questão, além de análise documental e acompanhamento das atividades diárias nas agências. Em síntese, a trajetória da organização, cunhada ficticiamente Coopcred no artigo, se iniciou em meados de 1997, intencionando oferecer crédito rural, principalmente em regiões menos desenvolvidas do Brasil. Os valores sociais estavam enraizados na motivação para a criação da Coopcred, de modo que a narrativa dominante entre os colaboradores era primariamente idealista. Era recorrente a visão de que estavam em uma batalha contra a lógica de lucro capitalista, estando presente na primeira declaração de missão da organização a necessidade de proteger os interesses financeiros e sociais dos associados no combate ao sistema bancário abusivo. Assim sendo, funcionários por vezes se viam na obrigação de defender os interesses dos associados/correntistas, tendo em vista que eles eram os verdadeiros donos da cooperativa. No entanto, em razão de uma crise no setor cooperativo em meados dos anos 2000 e após veiculações de notícias na imprensa acerca da falta de sustentabilidade financeira em diversas cooperativas brasileiras, a narrativa idealista da essência da batalha contra os capitalistas perdeu apoio entre os colaboradores da instituição. Em razão dos fatos anteriormente citados, e com a chegada de novos colaboradores provenientes do sistema bancário tradicional, na segunda metade dos anos 2000, houve o crescimento de um contradiscurso que redirecionou a identidade organizacional da Coopcred do idealismo, que era a ênfase nas metas sociais, para o pragmatismo, cuja ênfase são as metas financeiras. Em um evento de integração que reuniu cerca de 750 funcionários da organização, durante uma apresentação teatral que deveria representar os principais desafios da cooperativa e na qual fizeram sátira da frase de efeito "Isso é Esparta", um dos colaboradores gritou a palavra "espada". Tal exclamação, proferida com tamanha ênfase, simbolizou o enveredamento de muitos colaboradores para a narrativa pragmatista. Se anteriormente a batalha se apresentava como travada contra o sistema bancário tradicional e envolvia a proteção dos interesses dos associados, passou a ser comunicada como uma luta voltada para a obtenção de ganhos financeiros que dariam à cooperativa a sustentabilidade necessária para sobreviver à crise do sistema cooperativo brasileiro à época. Ainda assim, alguns indivíduos que disseminaram a narrativa idealista se opuseram ao domínio emergente da história pragmatista ao produzir e disseminar uma narrativa de resistência. A frase "está se transformando em um banco" foi comumente usada para transmitir essa interpretação, de modo que o confronto entre as narrativas persistiu por cerca de 5 anos. Por fim, no evento anual de 2010, e durante mais uma encenação teatral que representava uma batalha entre o sistema capitalista e a Coopcred, esta estava sendo derrotada, pois alguns dos, entre aspas, combatentes estavam utilizando apenas espadas, enquanto outros estavam utilizando apenas escudos. Na encenação, a batalha só foi vencida quando os combatentes começaram a usar escudo e espada, simbolizando assim que as narrativas que moviam os colaboradores da cooperativa não deveriam mais estar oscilando entre ênfases em objetivos sociais ou financeiros, mas sim conciliar ambos. Embora parecesse e fosse paradoxal, a alta cúpula da organização concordou que a conciliação entre os objetivos sociais e financeiros deveria ser um direcionamento estratégico genuíno para que a Coopcred pudesse se manter posicionada como uma cooperativa perante os bancos, ao mesmo tempo em que transmitia segurança aos associados em termos de resultados financeiros. Isto feito,
a cooperativa continuou a crescer cada vez mais e finda-se assim o estudo de caso. Em resumo, o artigo mostrou que gerir ou trabalhar um paradoxo não significa eliminá-lo ou resolvê-lo, mas sim construir condições para que ambas as polaridades possam coexistir e a organização possa se beneficiar dos resultados. Podemos ver neste artigo como o efetivo processo de gestão de diferenças entre grupos com ideais distintos pode favorecer a sensação de pertencimento e, consequentemente, influenciar positivamente na coesão e no desempenho das equipes de trabalho. A relevância do processo de construção de uma narrativa coletiva é perceptível ainda na visão que o colaborador passa a ter de seu papel dentro da organização, passando a se ver como um importante ator capaz de promover mudanças na forma como a instituição direciona seus objetivos estratégicos. Bom, um dos exemplos que nós podemos usar principalmente ali na parte da questão da influência do comportamento grupal, são as greves. Claro, quando você é membro de um grupo, você pode submeter a uma ação que você não concorde 100%. É claro que as greves, né, elas são situações, né, elas são necessárias para reivindicar direitos dos trabalhadores, elas ocorrem tanto no âmbito privado como no âmbito público, mas pode ser que alguma das reivindicações você não concorde 100%, mas você vai lá, tanto por uma parte de pressão do grupo, né, dos trabalhadores estarem lá para reivindicar seu direito, como também por você concordar com aquilo em parte, né, pelo menos, mas tem uma certa influência nessa questão. Existe uma diferença entre os direitos das greves do setor público e do privado. Claro que assim, o direito à greve é constitucional, então é assegurado pela lei, né, principalmente para o setor privado, que na lei fala, né, do setor privado, né, da ter segurança da greve para reivindicar os direitos, mas as punições em caso de atos abusivos e vão além do objetivo daquela greve, elas mencionam os ambos setores, tanto público quanto privado. Bom, segundo um dado do Departamento de Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, em maio de 2013, né, que foi divulgado esse estudo, foi feito com base de 2012, analisaram uma certa quantidade de greves, sendo mais ou menos metade de cada setor, metade do público, metade do privado, tendo apenas uma diferença um pouquinho acima do setor privado. Essas greves, elas resultaram em bem mais tempo do setor público parado, mesmo que uma quantidade menor do que do setor privado. Por quê? Porque o setor privado, a resolução da greve é até mais rápida, visto que é um grupo, né, que tem um interesse financeiro maior, que o próprio administrador privado, ele tem interesse em que finalize logo essa greve, porque pode ter uma fábrica parada, a produção está travada, do que um do setor público. Ou seja, a esfera privada, ela resolve as greves, né, que é um comportamento em grupo, uma ação grupal, mas ela é mais rápida a resolução dela, a reivindicação no setor privado do que no setor público.